Senhora Presidente, Senhores Deputados, Senhora Secretário Regional da Saúde, a minha intervenção vai ter duas linhas de análise. A primeira é ideológica, a segunda tem até um ponto de vista prático. A primeira tem a ver com o seguinte: o Partido Socialista, o que é trágico na vida política, eu penso que é por isso que as pessoas se afastam, é porque quando os partidos estão no poder, a ideologia desaparece. Quanto mais estão no poder, mais irreconhecíveis se tornam do ponto de vista ideológico, mais as suas opções políticas, as suas opções ideológicas se distanciam da sua natureza programática original. E, nesse sentido, tornam-se partidos que pouco têm depois a ver com a sua matriz essencial e depois têm muito a ver com a gestão da situação. Tornam-se partidos citacionistas. E, nesse sentido, o Partido Socialista, que está há 15 anos no poder na região, está completamente irreconhecível em relação àquelas que são as suas opções programáticas de sempre. Veja-se o caso desta questão das taxas moderadoras. Ainda ontem, o Sr. Presidente do Governo Regional fez uma intervenção que considero que, não escondendo as fragilidades da tomada de opção do Partido Socialista em relação às taxas moderadoras, ao menos trouxe um fator essencial para o debate político, que trouxe seriedade e trouxe racionalidade. Ou seja, o Sr. Secretário Regional da Saúde dizia, na intervenção anterior à do Sr. Presidente do Governo Regional, que as taxas moderadoras não têm nada a ver com a situação económica que o país está a viver, a Europa, não tem nada a ver. Portanto, isto está a acontecer, tudo isto, há falta de dinheiro no Estado, há despesas acrescidas do Estado que é necessário combater, mas não fizemos isso por causa de financiamento do sistema. Não, nós o que fizemos foi, de facto, introduzir taxas moderadoras que têm um sentido completamente diferente e não têm nada a ver com a situação económica e não têm nada a ver com a tentativa de financiar o sistema. A seguir, o Sr. Presidente do Governo Regional desmentiu publicamente, ou seja, publicamente aqui neste Parlamento, e disse-lhe, não, tem a ver com este contexto. Eu não acredito nas taxas moderadoras, não é a minha opção ideológica, não é a opção do Partido Socialista, e a situação económica e o financiamento do sistema levou-me a tomar esta decisão. E, portanto, o Sr. Secretário da Saúde, ontem, penso que ficou bem claro que pensa de forma diferente e explica de forma diferente a introdução das taxas moderadoras do que explica o Sr. Presidente do Governo, ou que explicou o Sr. Presidente do Governo Regional. E também quero centrar-me depois desta primeira observação, dizendo como o Partido Socialista se afastou da sua matriz ideológica e como aquele discurso de grandes preocupações sociais, um discurso de preservar o Estado Social, está tão afastado da realidade e tão afastado dos princípios fundadores do Partido Socialista, que está completamente irreconhecível nessa faceta. A questão das taxas moderadoras, do ponto de vista de uma análise racional, penso que também são inexplicáveis, Sr. Secretário Regional da Saúde. Veja bem, há um princípio fundamental e as populações aceitam quando consideram que há uma regra, uma lei, que é justa. Tem um princípio de racionalidade e que é justa. Ora, veja bem, dizia o Sr. Secretário Regional da Saúde que 45% os mais pobres ficam fora das taxas moderadoras e, portanto, não ficam moderados. Vejamos o seguinte: os mais pobres estão isentos do pecado original, não podem ser imoderados no consumo, não podem ser, claro que alguns deles também o serão. Concordará em relação a esta situação. E, portanto, há outros que, tendo outro tipo de posses, terão outro tipo de comportamento. Portanto, não é por facto de ser pobre, rico ou remediado, que as pessoas abusam, deixam de abusar ou utilizam mais ou menos. Portanto, a questão tem a ver com o comportamento de cada indivíduo. O indivíduo pode ser sério e responsável, mesmo tendo rendimentos mais baixos,
como pode ser absolutamente irresponsável tendo rendimentos muito altos. E, portanto, nesse sentido, as taxas moderadoras, quando se aplicam neste princípio que tem em conta o rendimento das pessoas, já estão erradas à partida, Sr. Secretário Regional do Sul. A questão é esta, está errado, é um princípio injusto. Eu dou-lhe uma sugestão, eu penso que se deveria verificar é que, de facto, de acordo com a utilização que o utente fez do sistema que está registada, verifica-se se aquele utente foi imoderado ou não foi, se fez, de facto, uma utilização racional do sistema. Aí sim é um argumento racional, aí teríamos um critério racional. Este critério não é. Este critério segmenta a população não pela utilização, mas há uma parte da população que fica afastada deste uso moderado ou imoderado. E, portanto, nesse sentido, é completamente injusto. Não faz sentido. Existia outro modelo no sentido de verificar, no sentido de se quer moderar, então a forma de moderar nunca será esta, seria sempre através do comportamento de cada indivíduo que está registado e se justificou ou não se justificou. Portanto, é absolutamente injusto, porque não estabelece este princípio, não estabelece essa racionalidade. Essa justiça não existe. Essa justiça não existe. E depois eu quero lhe dizer outra coisa. Eu estou convencido que a esmagadora maioria das pessoas, quando utilizam o Serviço Regional de Saúde, utilizam porque necessitam. Ou então, porque como não têm médicos de família, pois têm uma situação desesperada e têm que utilizar outro tipo de mecanismos. E, portanto, não é essa a questão essencial. O que eu acho é que há aqui um retrocesso civilizacional muito grande, sabe? É porque pode poupar não sei quantos euros. Mas repare uma coisa, se há uma pessoa que diz 5 euros ou 17 euros, para nós que recebemos 3.000 euros por mês, não é muito significativo. Mas para muita gente é muito significativo. Para muita gente é muito significativo, porque se calhar é o único que está empregado ou não está, ou tem os filhos que lhe têm que pagar os estudos. Também é pouco, mas este pouco, se acumular, é o pouco da eletricidade, é o pouco do gás. E as pessoas a 10 ou 15 dias do final do mês não têm dinheiro. A verdade é essa. Não estou aqui a contar nada que não seja verdade. Isto não é nada de demagogia. Estou-lhe a dizer absolutamente a verdade. E estes valores são importantes. E se há uma pessoa que não vai ao Serviço Regional de Saúde porque tem que pagar 5 euros, ou se há uma pessoa que não vai ao Serviço Regional de Saúde porque tem que fazer um determinado pagamento de uma análise clínica, eu digo-lhe, esse preço, essa poupança, é uma poupança que pode estragar a vida de alguém, que pode colocar a vida de alguém em causa. E nesse sentido eu digo-lhe, não poupou nada. Penalizou muito a consciência da nossa sociedade, que deve sempre dar uma resposta. Por isso é que eu considero que as taxas moderadoras não devem existir. Porque nós temos que ter a certeza absoluta que aquela pessoa necessitou e teve a resposta. Teve a resposta do sistema. Teve uma resposta coletiva. Nós temos que ter a certeza que ninguém deixa de utilizar o Serviço Regional de Saúde para poupar dinheiro. Porque em questões de saúde, uma semana pode ser tarde. Ou não atacaram e não ir naquela noite. E esperar mais, a ver se melhora, e dali a 48 horas então é que vai. Pode ser tarde também. E digo-lhe uma coisa, estas questões, não sei, dizem que é 1%. Olha, eu acho que se fosse possível, e eu, na minha perspectiva, teria outras prioridades se tivesse outras responsabilidades, as taxas moderadoras seria a última opção. Porque eu não queria ter na minha consciência a vida de ninguém ou o agravamento da vida de ninguém. Esta é a posição que eu tenho em relação a esta situação e que tenho em relação a esta proposta também do CDS-PP, que considero que demonstrou que a vossa proposta é muito vulnerável, fundamentalmente no que diz respeito também à dificuldade que teve de adaptação regional. Nós temos muitas particularidades que não foram consideradas e temos muitas questões burocráticas, como se verificou, não estão resolvidas. Por isso considero que a proposta do CDS é válida e, pelo menos, dá-lhe algum tempo para uma melhor reorganização e uma introdução deste sistema de uma forma mais justa. E, por isso, vou votar a favor.